Olá, irmãos. Hoje, 21 de abril de 2013, começamos mais um programa Conhecer a Filosofia. Eu, Marcel, estou aqui com o Rodolfo, primeiro tutelado da filosofia. E para começar, Rodolfo, pode falar para a gente o que é a filosofia? Olá, Marcel. Olá, irmãos. A filosofia é uma corrente de pensamento instituída a partir de 7 de janeiro de 2012. Portanto, tem um ano, um pouquinho mais, e ainda nova. Porém, é uma corrente que traz algumas diferenças. Por quê? É uma corrente de livre pensamento, universalista, eclética e ecumênica, onde o estudo filosófico e simbólico de várias correntes de pensamento, de sociologia, filosofia, antropologia, religiões, ou seja, arte, ciência e religião, um estudo muito bem aprofundado disso, faz com que o indivíduo tenha uma consciência diferente, uma visão diferente de todo esse mundo, uma visão filosófica, uma visão do todo, onde essa visão e estudo do todo é mais importante do que a visão específica de um tronco religioso, ou de uma ordem, ou de uma instituição, ou de uma corrente de pensamento. Esse estudo holístico da filosofia faz com que o indivíduo tenha a capacidade de construir para si um código de religar, um código de conduta, de olhar para o macrocosmo, para todo esse meio que nos cerca, de uma forma única. Portanto, a grande meta, qual é? A liberdade. E a liberdade em construir um código de conduta que nos aproxime da perfeição, da justiça e do equilíbrio. Depois desses primeiros passos da filosofia, quais são as dificuldades que estão sendo encontradas nesse caminho? Creio eu que a grande dificuldade é você encontrar pessoas que queiram libertar-se. Eu mesmo, durante 3 décadas, vivi preso a dogmas, preso a postulados, preso a rótulos, preso a todo um compromisso de atavismo que acompanha o ser humano há milênios. Antes mesmo de nascermos, os nossos genes já vêm carregados com esse atavismo. E isto começa a inibir a nossa liberdade. Conforme crescemos, nos desenvolvemos aqui neste mundo após o nosso nascimento, a escola, as relações de sociedade, etc., acabam por impregnar esse atavismo com uma série de travas. São as travas do não posso, as travas do não devo, as travas da submissão, as travas de controle de nossa mente. Esta é a grande dificuldade. Quebrar todos esses protocolos, quebrar toda esta engrenagem de manipulação mental e emocional e espiritual que o ser humano hoje vive. Hoje somos máquinas de produção e máquinas de consumo. Você quebrar esse protocolo atávico e social é o grande desafio. E para isto, para a quebra desse protocolo, é necessário conhecimento. E um conhecimento embasado na história, um conhecimento embasado na ciência, um conhecimento embasado num estudo profundo das correntes de pensamento. E o que as originaram? O porquê que foram construídas desta forma, e principalmente o que é verdade e o que é mito, e o que faz bem e o que anestesia a nossa consciência. Esta é a grande dificuldade, conseguir achar pessoas que queiram libertar-se destes compromissos hipnóticos que a mídia, a sociedade e o atavismo nos impõem há milênios. Para quem está nos assistindo e tem interesse em ingressar na ideia da filosofia, o que ela precisa fazer, o que ela precisa mudar,
de qual é a forma de pensamento que ela deve ter a partir de hoje? Deve ver o todo além de si. Deve acabar com o egoísmo. Deve ir à fraternidade, à caridade altruísta, ao amor. Quais são os 3 primeiros passos? Respeito à vida, em todos os níveis conscienciais e evolutivos. Portanto, o holosofista não deve explorar o irmão hoje menos favorecido, seja ele racional ou irracional. O respeito ao livre-arbítrio, sabendo que cada um, independente do que faça, o faz por uma questão de falta de conhecimento. E que esta pessoa tem o direito de estar locado no degrau evolutivo, no grau evolutivo que lhe condiz. O meu grau evolutivo é diferente do seu, que é diferente do nosso espectador. Cada um tem uma história única no universo. Uma história passada, regressa, única. Somos de múltiplas jornadas no contexto e na verdade transitória da filosofia. Hoje a filosofia acredita na reencarnação. Porque a reencarnação hoje explica uma série de fatores e fenômenos da nossa sociedade. Portanto, nestes processos de nascer, desenvolver-se, desencarnar, ir ao planetário e retornar, e neste ciclo de evolução, nessas múltiplas existências, a história de cada um é única no universo. E essa história nos faz ser diferentes. Somos diferentes. Agora, é o direito ao livre-arbítrio que nos coloca em determinado grau, em determinada vibração, em determinada frequência. E é devido a esta frequência que a nossa mente, que a nossa emoção, que todo o nosso corpo emana, que nos dá a referência da nossa evolução. E o livre-arbítrio constrói, e através dele a lei causal impera. A lei de ação e reação é movida pelo livre-arbítrio. Portanto, nós devemos respeitar o livre-arbítrio do próximo. E devemos, claro, nortear o nosso a um caminho ascenso, a um caminho de equilíbrio, a um caminho de luz. Após todo esse embasamento que você deu da filosofia, você em nenhum momento mencionou veneração a Deus. Onde entra Deus, onde entra a pessoa nessa jornada dentro da filosofia? A filosofia é universalista. Sendo universalista, cada filosofista constrói o seu código pessoal. Se o filosofista é agnóstico, ele não vai preocupar-se com a metafísica, com a causa das coisas divinas. Não vai preocupar-se com a origem de Deus. Se ele é budista, ele vai crer numa lei causal, numa lei reacionária, que faz com que de reação em reação, de ação em ação, o universo cresça e evolua. Se ele é da cristandade, ele vai acreditar em Deus. Cada um crê naquilo que o seu patrimônio individual indica. A filosofia não vai indicar a ele crer ou não em Deus. Vai indicar a ele que existe uma força universal, existe um poder cósmico, existe uma ação primeira, e que esta é imanente em todos nós, é imanente em tudo e em todos. E cabe a cada partícula desse universo, cabe ainda mais a nós, como seres racionais, como co-criadores desta obra, aceitarmos em nós essa imanência, abrirmos o nosso ser
a absorção do conhecimento e sabedoria desta imanência, assim reverberando a todo o macrocosmo, a todo o meio, o que esta imanência pura e perfeita nos chega. Portanto, devemos reverberar o amor, a gratidão, a evolução, a caridade e a fraternidade. Dentro dessa abertura de livre pensamento, o que o filosofista deve cuidar entre o extremo do bem e o mal? O que a filosofia diz em relação a onde ele pode ir e aonde ele não deve ir? O pode ir e o deve ir, o bem e o mal, são pontos de referência. O que para o Marcial é bom, para o Rodolfo pode não ser. O que para o espectador é ruim, para o Rodolfo pode ser bom. E já grita. Agora, o bem para a filosofia e a maneira que o filosofista deve de ver o bem, conceituamos da seguinte forma: o bem é tudo aquilo que faz bem a você, que te equilibra, te traz prosperidade no plano sagrado e no plano profano, sem prejudicar a nada e a ninguém. Isto é o bem. Caso o bem te auxilie, mas prejudique a outrem, não é o bem, é uma distorção do bem, porque ele não é um bem holístico, ele é um bem fragmentado, ele faz bem apenas a uma partícula, a uma pessoa, ou a uma casta, ou a uma etnia. O bem verdadeiro é aquele que traz o equilíbrio para o microcosmo e o macrocosmo, de uma forma onde este bem seja a impulsão de todo o universo, denso e sutil, para um amanhã melhor. O mal é uma disfunção apenas transitória, passageira do bem, pois todo mal, no ciclo evolutivo, tornar-se-á o bem. Sabemos que dentro de muitas linhas de pensamento, de filosofias, há muita veneração a imagens, até pessoas, mas é uma veneração cega, né? E o que a filosofia tem a trazer a essas pessoas? Qual é o despertar dessas pessoas que fazem isso corriqueiramente dentro da sua vida e esperam que haja um retorno divino, sem que essa pessoa faça nada para merecer esse tipo de graça, digamos assim? Para que o universo seja universo, ele necessita de todas as formas, de todas as expressões da consciência. Então, você vai encontrar alguém que está no primeiro degrau da escada simbólica de Jacó e alguém que está no último degrau da escada simbólica de Jacó. Tanto que está no primeiro degrau, olhando o que está no último, como o que está no último, quando ele olha para cima, ele vê mais degraus e vê alguém mais acima que ele. Cada um deste é tão importante quanto o outro. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo será como o de cima. Na roda incessante da evolução, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Portanto, o que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que você adorar a uma imagem é uma forma de expressão de sua fé. É uma forma de você religar-se para com o sagrado. Não há erro, não há um pecado original, porque você não está prejudicando a nada e a ninguém. Porém, claro, você é um idólatra. Você está olhando para a simbologia de uma imagem. Nós, como filosofistas, podemos ou não ter imagens. O que importa é que aquela imagem remeta um símbolo de evolução e uma filosofia por trás dela que nos traga a beatitude daquela divindade até nós. Você sabe que dentro do
Praetorium Annus Dei, nós não temos imagens. É uma opção nossa. Se nós tivéssemos, não iria alterar a qualidade do serviço prestado, o amor com que prestamos esse serviço. É apenas uma forma de expressão. Como aqui atrás do Marcel e do Rodolfo tem uma imagem. Não é uma imagem religiosa, é uma imagem que remete ao trabalho do ser sobre si mesmo, aonde ele, uma pedra bruta, começa a conhecer suas virtudes e também os seus defeitos. As virtudes, ele tem que esculpi-las para dar a elas um brilho maior. Já o defeito, ele tem que também esculpi-los para que esses defeitos sejam transformados, sejam transmutados em obras positivas. Vamos então meditar sobre isto. Ter ou não imagem, utilizar ou não uma vela, utilizar ou não um incenso, são formas de expressão. Mais importante do que a forma é o quê? O que você remete ao próximo e a todo o macrocosmo com aquela obra. Existem magos das sombras que utilizam apenas o poder mente emocional. Existem magos da luz que utilizam imagens, incensos, velas, ervas, etc. A evolução de um mago nada tem a ver com a metodologia mágica e com o princípio mágico ou alquímico que ele emprega. Mas é claro que dentro deste contexto existem elementos mais densos e menos densos. Um mago da luz jamais emprega a energia de um outro animal em holocausto, em sacrifício. Jamais. Em via de regra, isto é obra dos magos das sombras. Porque, como eu disse, a primeira lei básica do princípio evolutivo é respeito à vida. Você não pode quebrar este protocolo. O Rodolfo é um ser encarnado. Tenho qualidades e tenho defeitos. Tenho virtudes e tenho mazelas. Luto constantemente pelo aprimoramento deste ser. E assim eu sendo, eu não como carne, eu faço a opção de ser vegetariano. Como que alguém realiza um holocausto de um animal para oferecer a uma entidade espiritual, etérea, sutil, que nem o corpo tem para absorver todo aquele processo de carne, vísceras e sangue? Sabemos que o que ocorre ali é uma transmigração da energia vital daquele animal, da energia ectoplasmática, para o plano sutil, e que lá fortalece a uma classe de entidades que vão cumprir uma ordem determinada. Agora, que entidade é esta que necessita vampirizar um animal para ter sua energia? Aí sim, aí é uma linha divisória, uma água divisória. Aí você pode dizer, entidades do plano astral que utilizem ritos de holocausto são entidades que neste instante são menos favorecidas no setor evolutivo, estão com uma densidade kármica maior, ainda presos à erraticidade, aos vícios e às vicissitudes do orbe planetário terrestre. Já entidades que trabalham basicamente com o poder mente emocional e que já venham de seu logos, de seu ponto de vibração com a energia do Criador, com a energia universal nela, são entidades mais evoluídas. O homem de bem, o holosofista, deve ter em si que estas entidades que ainda estão arraigadas ao ectoplasma através do holocausto, essas entidades devem ser doutrinadas.
e elevadas a uma colônia superior afim, aonde elas têm a oportunidade de regeneração para como processo ascenso evolutivo. Agora, uma imagem que remeta uma figura de luz, de equilíbrio, uma figura de transcendência ao Criador, que remeta a um caminho ascenso, eu não vejo problema. Isto é uma construção do meu código pessoal. A liberdade é imperante na filosofia. Temos apenas 3 leis: respeito à vida, respeito ao livre-arbítrio, e a caridade tem que ser altruísta. Muito bem suas explicações, Rodolfo. E para a gente terminar esse primeiro programa nosso, fale quais são os objetivos da filosofia em 2013, quais são os próximos passos para este ano? Este ano a nossa meta é realizar cursos em todo o Brasil, aonde tenhamos a condição de propagar a nossa mensagem. A ordem que o tutor Ascenso Adams nos passa hoje é esta: dediquem-se a promulgar a mensagem. A mensagem de que é hora de você ser livre, é hora de você pensar, é hora de você refletir, é hora de você sair, utilizando uma linguagem simbólica, desta matrix, deste mundo holográfico, deste mundo ilusório que criaram para você. É hora de você realmente olhar para si, se conhecer e transcender a esses arquivos atávicos, a estes moldes sociais que te escravizam, que te fazem uma máquina de produção e de consumo desenfreado. É hora de você ser você. É hora de você preparar-se para um caminho futuro. Esse caminho futuro não está aqui neste mundo ilusório. Está sim no mundo real, no mundo ascenso, aonde a tua consciência está locada. Ontem, hoje e amanhã. Obrigado e até o nosso próximo encontro.